Boa tarde. Deixa eu ver o Edmar aqui. É bom dia? É bom dia, ainda que faltam 3 minutos, né? Feche os seus olhos um pouquinho. Coloque a mão no seu coração. Todos nós somos chamados. Somos chamados a caminhar com o Senhor. O Catecismo da Igreja nos ensina, em um de seus parágrafos, no parágrafo 2567, esse mesmo nos ensina que Deus é o primeiro a chamar o homem, mesmo que o homem rejeite o seu Criador. Deus, em primeira instância, nos chama a servi-lo. E desde já existe um chamado na vida de todo homem e de toda mulher que veio a este mundo. E nesta tarde nós temos que entender esse chamado que o Senhor tem nos dado. Temos que adentrar, entender e compreender e aceitar que nós somos chamados por Deus a uma missão além daquilo que nós imaginamos dentro do nosso pequeno raciocínio fechado de uma vida humana. Não, Deus quer muito mais de nós. E muitas vezes nós não entendemos o tamanho do chamado que Deus fez para cada um de nós, desde o momento que você nasceu, desde o momento quando a sua mãe descobriu que você estava já ali no seu ventre, sendo gestado. Deus já havia feito um chamado, já existia uma vocação. E eis que é preciso conhecer a Deus e estar atento ao seu chamado. E eu te convido, meu querido, junto comigo, a pedirmos a presença de Deus neste lugar, que Deus possa se manifestar nesta pregação, que Deus possa nos usar, que Deus possa transformar as nossas vidas. O desejo de Deus é que todo ser humano se salve, que conheça a Ele. Eu te convido a clamar e a cantar esta música, abrindo o seu coração para a verdade que Deus quer anunciar ao seu coração nesta tarde. Nós iremos cantar pedindo a presença do Espírito Santo, que Ele possa adentrar em nós, possa transformar as nossas vidas, possa se manifestar em nós, possa transformar, possa suscitar vida. Esse Espírito Santo que é visto pela igreja como aquele de uma vida nova, o Senhor quer manifestar sobre nós nesta tarde. Deus quer suscitar um ânimo novo, um sopro novo sobre nós, uma unção diferenciada. Deus quer agir na nossa história.
Jesus esteja contigo, convosco, né? Meus queridos, eu me chamo Lenilson, sou da paróquia Todos os Santos, né? Nasci naquela paróquia, participo lá desde a minha infância, pela graça de Deus, né? Tenho exercido alguns trabalhos pastorais, né? E também o trabalho missionário, que é anunciar a palavra de Deus. Atualmente eu sou coordenador do grupo de oração da nossa paróquia, junto com uma galeria, junto com a minha futura esposa ali, a minha noiva ali, que está ali no fundo de azul, linda lá. A bênção de Deus na minha vida. Sou ministro, né, da palavra e da Eucaristia e faço parte do núcleo diocesano, né, do Ministério Jovem dentro da renovação. Eu sou servo da renovação carismática, participo de alguns ministérios dentro da renovação, Ministério de Pregação, Ministério de Oração por Cura e Libertação, e coordeno o Ministério Jovem junto com o irmão João Cláudio Rufo. E hoje fui convidado a falar com vocês um pouco sobre vocação. Se eles quiserem anotar, o tema que foi passado para nós refletirmos aqui é preciso conhecer a Deus e estar atento ao seu chamado a servir. É preciso conhecer a Deus e estar atento ao seu chamado a servir. E antes de nós começarmos a falar sobre o tema, eu fui fuçar um pouco para entender o que significava o sentido do servir e do chamado. E fui um pouquinho mais além. E também pesquisei o que significava a vocação. A palavra chamado, ela vem de um significado chamar. O chamar, ele vem das palavras chamamento, né? Ou chamada, provém desse significado. E chamar no latim significa clamorare, que significa gritar, clamar, chamar, né? Que é o termo em si. Invocar, olha que bonito, escolher para desempenhar um cargo. Então o chamado, ele é um escolher para desempenhar um cargo, um serviço. Então o chamado é quando Deus nos chama ou alguém nos chama a fazer algo. Quando alguém me pede, Lenilson, leia na missa, é um chamado. E aí eu vou exercer aquele chamado naquele momento. Só que existe um chamado que não é um chamado momentâneo, mas é um chamado contínuo. Um chamado que já vem impregnado em nós. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Para entendermos um pouquinho, vamos mais além sobre a palavra vocação, para a gente entender também que faz parte do chamado a vocação. Porque antes de ser chamado tem que existir uma vocação. E através dessa vocação Deus faz um chamado. Porque Deus é aquele que chama e nós somos os chamados. Aquele que é chamado. E a vocação, ela é uma inclinação que se sente para alguma coisa. Que coisa é essa? É uma propensão, uma tendência. A tendência é o quê? É um impulso que nós temos a fazer algo. Se a gente vê alguém passando mal, a gente tem a tendência de socorrer. A vocação é isso na nossa história. É uma tendência que já vem o quê? Impregnada. Porque tendência não é algo que se cria, mas algo que já se vem. Que a gente já tem dentro de nós e que nós somos levados a fazer aquilo por conta de um impulso de alguém que nos faz fazer, ou de uma situação que nos leva a realizar aquela ação.
impulsiona isso é Deus. E eu vou explicar para vocês o porquê. Olha que bonito. É uma disposição natural do Espírito. A vocação é uma disposição natural do Espírito. Então eu não preciso obrigar você a fazer. É algo que já vem por si só, que acontece por si só. Se você sente o chamado é porque vem de dentro de você, porque Deus já havia colocado esse chamado, esse desígnio na sua história, de ser A ou de ser B. É uma inclinação para uma vida religiosa. Nós já nascemos com essa inclinação a ser de Deus. Ou vocês acham que vocês nasceram para estudar, para trabalhar, para botar comida em casa, para quem é casado, né? Ou a ser filho, ou a ser pai, e depois morrer. Vocês acham que é para isso? Não. Isso faz parte da nossa história, mas não foi para isso. Em primeiro lugar, nós somos chamados, o Catecismo da Igreja nos ensina no seu versículo, vou pegar minha colinha aqui que eu não lembro de números, 846. Se vocês quiserem anotar, pode anotar aí no Catecismo da Igreja, esse livrinho amarelo, no parágrafo 846, o Catecismo nos fala que a vocação do ser humano, eu vou até olhar aqui para dizer por completo, para não inventar e nem tirar. A vocação cristã é por natureza a vocação ao apostolado. Nós já nascemos com essa vocação de servir a Deus. Santo Agostinho dizia: nós viemos de Deus, nós somos de Deus, e nós voltaremos para Deus. Então não tem razão de eu não servir a Deus, porque o propósito de Deus ter criado a humanidade é porque Deus queria que nós estivéssemos próximos dele. Deus queria que nós estivéssemos ali grudados. Só que infelizmente, pelo pecado inicial de Adão e Eva que nós vemos em Gênesis, se criou uma barreira entre o homem e Deus. Mas Deus, mesmo assim, depois daquele momento, Ele começou a criar dentro da história da humanidade uma constância, uma constante tentativa de salvação pela humanidade, de estar próximo da humanidade, tanto que enviou para o mundo o seu próprio Filho. E ainda, por não aceitarem o seu Filho, Ele teve que morrer na cruz por amor, para remir os nossos pecados e salvar a humanidade. Vira para o seu irmão e diz assim: você já é salvo, meu irmão. Pode virar, pode falar. Você é um chamado. Você é chamado a servir. Fala assim: você é chamado a servir. Meus queridos, isso foi só para a gente introduzir o que seria pregado. Quem aqui trouxe a palavra de Deus, diga amém. Amém. Quem não trouxe, diga misericórdia. Olha a bênção de Deus. Todo lugar que eu vou pregar, 10% levou a Bíblia e 10% levou a Bíblia e 90% não levou. Aí a gente tem que dar uma chamadinha. Hoje eu estou livre da chamadinha hoje, graças a Deus. Que aí a gente dá aquela chamada, aí o pessoal olha com aquela cara feia, já cruza os braços e já era, não vai me ouvir mais nada que eu vou pregar. Mas graças a Deus aqui todo mundo vai me ouvir, porque ninguém ficou bravo comigo. Abre comigo aí no primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, depois de Juízes e Ruth. 1 Samuel, capítulo 3. Está entre Gênesis e Apocalipse, tá? Para ficar mais fácil para vocês encontrarem, tá? Está bem no meio assim, não vai encontrar.
capítulo 3. O versículo é todo o capítulo. Nós vamos ir lendo esse texto aqui. Deixa abertinho aí que eu vou estar falando antes um pouquinho para a gente entender o texto, para vocês não se confundirem na leitura. Todo mundo achou? Amém? Misericórdia, ouviu alguma misericórdia aí? Quem me encontrou aí, os irmãos da organização, vão ajudando aí os irmãos que me encontram, enquanto eu vou explicando. Meus queridos, nesse texto nós falamos sobre Samuel. Samuel, ele foi o último juiz do povo de Israel. De Israel, melhor dizendo. Existiam outros juízes, porém Samuel foi o último juiz, porque o povo de Israel começou a perceber que os povos vizinhos de Israel tinham um rei, e eles só tinham como rei a Deus, e ali existia a teocracia, que era o único rei, era Deus. Teo significa Deus. E aí o povo começou a pedir para se eleger um rei. Aí Samuel vai conversar com Deus. Aí Deus se aborrece com o povo de Israel, falou assim: então dê um rei para esse povo aí, porque não é a você que eles estão ofendendo, Samuel, mas é a mim. Já que eles não querem que eu governe mais, então dá um rei para eles aí. E aí foi elegido o primeiro rei, Saul. E aí Samuel deixa de ser juiz e começa o seu chamado de profeta. E aí Samuel começa a viver como profeta. Deixa de ser o juiz, passa a ser profeta, elege Saul como rei. E a história de Saul a gente não vai falar hoje. Só vou dizer que Saul foi um rei bem ruim, né, para o povo de Israel. Só fez cagada, né, na história do povo lá. Mas depois vem Davi para dar uma corrigida, dar umas cagadas, dar umas corrigidas, mas normal. É assim, né? O ser humano não é perfeito. E para entender a história de Samuel, vamos entender um pouquinho uns 2 capítulos antes. Coisa rápida. Samuel era filho de Ana. No capítulo 1 nós vemos a história de Ana. Ana, a mãe de Samuel, era estéril. Ela não conseguia ter filhos. E na antiguidade, somente na Sagrada Escritura, toda mulher que não tinha filho e recorria a Deus, o filho dela era abençoado. Vocês sabiam disso? Isabel era estéril. Isabel deu à luz a João Batista. João Batista foi um dos maiores profetas que a igreja já viu. Foi o profeta que abriu os caminhos para Jesus. O pessoal até compara, né, João Batista com Jesus, por conta de toda a história e a pregação de João Batista. Então grava aí, olha para o irmão e diz assim: irmão, todo filho de mulher estéril era abençoado por Deus. Você é um abençoado por Deus, irmão. Amém. E Ana, ela vai ao templo no capítulo 2 pedir para que Deus a abençoasse, que ela pudesse ter o filho. E aí Ana conversa com Deus e diz o seguinte: Senhor, se o Senhor me abençoar com um filho, eu vou consagrar ele para o Senhor. E não vai passar nenhuma navalha nos cabelos dele. Vocês sabiam que na antiguidade ter cabelo longo significava que você era um consagrado? Você era um consagrado. Então quando se viu um rapaz com cabelo grande, esse rapaz nem foi consagrado. E Samuel foi consagrado a Deus. E Deus permitiu que Ana ficasse grávida. E Deus permitiu para ela que ela tivesse o seu filho. Vamos lá, vamos estender um pouquinho aqui.
Samuel, o nome de Samuel, ele vem do hebraísmo Shema. Existe até uma música, né, que fala Shema Israel, Adonai, né? Normalmente se usa na entrada da Sagrada Escritura, né? Shema significa escuta, voz, e a junção, o nome de Samuel é uma junção, é Shema e El. El no hebraísmo significa, vem de Eloí. Eloí é Deus. O significado do nome de Samuel no português significa ouvido por Deus. Aquele que Deus escuta. Deus ouve o clamor. E Samuel vivia ali no templo junto com Eli. E aí nós vamos ler agora a palavra de Deus para entender melhor a história. Já deu para entender o comecinho da história de Samuel, não deu? Samuel era quem? Samuel era consagrado, né? Isso, então vamos lá. O jovem Samuel servia, pois, a Yahvé na presença de Eli. A palavra de Yahvé era rara naqueles dias, e não havia visão que se manifestasse. Ora, um dia Eli já estava deitado em seu lugar. Seus olhos começaram a enfraquecer e não podia mais ver a lâmpada de Yahvé, no lugar onde ela se encontrava, a arca de Deus, onde ficava Deus, na arca da aliança. E Yahvé chamou Samuel, Samuel. Deus chamando, Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamastes? Não te chamei, disse Eli, volta a deitar-te. Ele foi deitar-se, e Yahvé chamou novamente: Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi ter com Eli, dizendo: tu me chamastes, aqui estou. Eu não te chamei, filho meu, disse Eli. Vai, deita-te, Samuel. Perdão. Vai, deita-te. Samuel não conhecia ainda Yahvé, e a palavra de Yahvé não lhe tinha sido ainda revelada. Samuel ainda não conhecia Yahvé, a Deus, e não conhecia a palavra de Deus. Não tinha tido ainda revelado ainda a palavra para ele. E Yahvé voltou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, aproximou-se dele e disse: aqui estou, por que me chamastes? Então Eli compreendeu que era Yahvé que chamava o menino e disse a teu servo, a Samuel: vai, deita-te, e se te chamar de novo dirás: fala, Senhor, pois o teu servo escuta. E Samuel foi deitar no seu lugar. Se voltar a te chamar, diga: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Veio Yahvé e ficou ali presente. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve, escuta. E Yahvé disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir ambos os ouvidos de todos os que ouvirem. Naquele dia farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca da sua casa, do começo até o fim. Eu lhe anunciei que julgaria sua casa para sempre, porque ele sabia que seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. É por isso eu juro a casa de Eli que nem sacrifício nem oferenda jamais expiarão a iniquidade da casa de Eli.
Samuel repousou até amanhã, então abriu as portas da casa de Javé. E Samuel temia contar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. E ele perguntou: qual foi a palavra que ele te disse? Não me ocultes nada, que Deus te faça tal coisa e me some mais outro tanto, senão, tanto se me esconderes uma só palavra de tudo que ele te disse. Então Samuel lhe contou tudo, sem lhe ocultar coisa alguma. Ele disse: ele é Javé, faça ele o que lhe parecer bom. Samuel cresceu, e Javé estava com ele, e nenhuma das palavras que ele dissera deixou cair em terra. Todo Israel soube desde Dan até Bersabeia que Samuel estava confirmado como profeta de Javé. Javé continuou a manifestar-se em Silo, porque em Silo ele se revelava a Samuel pela palavra de Javé. Palavras do Senhor. Uma salva de palmas para pode dar mais. Samuel foi chamado por Deus. Uma, duas, três, né? E da última vez ele o instruiu dizendo: quando te chamares, diga: fala, Senhor, que o teu servo escuta. É isso que o Senhor tem a nos falar hoje, né? É preciso conhecer a Deus, estar atento ao seu chamado a servir. Samuel não conhecia Deus, vocês viram, né? Samuel ainda não tinha contato. Samuel vivia no templo, mas não tinha contato com Deus. Porque talvez Samuel ali não tinha ainda uma experiência com Deus, não tinha intimidade com Deus. Estar numa igreja ou estar em um lugar só de corpo presente não quer dizer que você esteja ali de fato. E muitas vezes na nossa religiosidade nós vivemos assim: eu estou lá de corpo presente, mas eu não me disponho a fazer parte daquilo. Nós temos um chamado, nós já sabemos disso. Deus nos chamou. É claro que é preciso discernir. É claro que é preciso um trabalho vocacional para se entender a vocação que Deus nos deu. Mas Deus tem batido no nosso coração e muitas vezes nós não temos deixado Deus entrar. É lindo quando eu vejo alguns irmãos meus da própria paróquia dizendo: eu estou indo para uma comunidade de vida, eu estou indo para uma comunidade missionária. Porque aí nós estamos vendo Deus chamando, batendo na porta, e a pessoa está ouvindo o chamado de Deus. A pessoa está deixando Deus agir na vida. A pessoa está dizendo constantemente no seu coração: fala, Senhor, que teu servo escuta. Na minha história eu precisei fazer isso. Eu vi as pessoas tendo uma experiência com Deus e eu não tinha. E eu precisei um dia derramar o meu coração e dizer assim para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Pode fazer o que o Senhor quiser. E nesse dia o Senhor agiu na minha história. Começou a mostrar o caminho. Claro que eu passei por vários momentos, né, de discernimento da minha vocação. Desde aí de 2007 que Deus fez um chamado concreto na minha história, porque eu me deixei ser chamado por Deus. Mas hoje eu começo a entender que Deus já tinha me chamado desde pequeno. Deus me separou de tantas coisas que eu poderia fazer e eu não fiz, tantos lugares que eu poderia ter ido e eu não fui. E muitas vezes eu achava: nossa, como eu sou diferente dos outros. Mas porque Deus nos chama a viver algo diferenciado, porque nós somos Deus. Nós temos que entender que a nossa missão é estar com Deus, é voltar para Deus. Senão a minha vida fica vazia, fica sem sentido.
Olha que vida triste. Eu ir trabalhar, voltar para casa, assistir novela, dormir. Sem Deus, sem estar com Deus. Deus nos chama a gastar a nossa juventude, a nossa vida. Quando eu falo juventude, eu falo todo o nosso ânimo, toda aquela força que Deus nos deu. Gastar Ele, para Ele. Seja no que for, seja no mais simples. É para isso que Deus nos chamou. Esse é o sentido da vida. Deixar Deus mostrar os nossos caminhos. Há anos atrás, eu nunca consegui pegar no microfone. O Denis não está aqui. Mas o Denis, aquele menino feioso que está aqui tocando aí com vocês, né? Que vai casar com uma menina mais feia ainda, que eu não gosto dela. Brincadeira, gente. Ele sabe, ele conhece a minha história, nós crescemos juntos. E se falasse para mim, Nilson, você vai dizer 2 palavras lá para o pessoal lá na frente. Nossa Senhora, eu já começava a tremer, ficava vermelho. De 2 palavras eu falava meia. Mas Deus foi me lapidando, porque Deus me chamou. Deus primeiro me conquistou pela música. Eu adoro música. Aí eu fico viajando toda vez os meninos tocando. Eu sou apaixonado por música. Tentei aprender, mas aí Deus não quis e me tirou do caminho. Eu até tenho um violão em casa, dou umas arranhadas, mas não arrisco tocar em público não. Mas Deus me chamou num chamado maior, porque Deus precisava de mim aqui, para anunciar. E quantas vezes eu disse, Senhor, mas eu não consigo, eu tenho vergonha. Eu estava ali no fundo esperando me chamarem para pregar, eu estava tremendo. A minha mãe olhou para mim e disse, você está tremendo. Mas por quê? O Nenilson por si só nunca conseguiria pregar. Mas o chamado de Deus consome a minha vida. E aí vem a vocação, que é uma disposição a fazer algo, uma tendência a fazer algo. Deus manifestou uma tendência no meu coração que eu não consigo ficar sem anunciar. Hoje eu estou acordado desde as 4 horas da manhã hoje. Fui servir na missa, vim para cá, e daqui 3 horas eu vou prestar um concurso público. Eu vou chegar na minha casa 9 horas, 9h30, por aí, porque eu vou lá para Barra Funda. Mas eu não consigo dizer não, porque se eu digo não, meu coração parece que fica assim, apertado. Estava contando com a Renata, né? Eu tinha uma missão ontem, infelizmente a missão foi cancelada por conta de problemas na organização do encontro. Nossa, isso acabou comigo. Porque quando a gente tem um chamado, a pessoa liga para você e fala, olha, vem pregar aqui. Aí o seu coração já se enche. E aí você já começa já a pegar os seus livros, e você começa a ler, e aí aquilo começa a fazer parte da sua vida. E aí você começa todo dia a ficar pensando, olha, sobre vocação, sobre chamado. E aí aquilo começa a fazer parte da sua vida. Durante esse mês inteiro, essa questão de chamado, essa questão de servir, ficou gravada no meu coração. E aí eu ficava pensando todo dia, parecia que eu estava já pregando. Ficava aqui, ó, martelando na minha cabeça, meu coração batendo. E aí quando eu vi que eu não ia poder mais pregar lá, porque o encontro foi mudado para hoje, e eu não tinha mais agenda para hoje, eu fiquei decepcionado. Aí eu falei, agora eu tenho que encontrar com Jesus. Aí eu fui lá, fui rezar. Aí o Senhor me consolou. Mas por quê? Porque essa vontade que Deus coloca no nosso coração é maior do que tudo. E todo aquele que tem uma vocação, ele não consegue dizer um não. Nem que te chame de última hora para pregar, você fala, eu vou. Há um mês atrás me chamaram na sexta-feira para pregar no domingo. A gente já vai ler Deus lá. Estudar. Então é isso que nós temos que entender. Deus realmente nos chamou. Fez um chamado especial para nós. Assim como Deus chamou Samuel. Assim como Deus escolheu Samuel, porque
Deus já sabia de toda a história de sua mãe Ana. Deus sabia que Ele ia permitir que Samuel nascesse, porque Samuel já estava inserido na história de Deus. Deus é aquele que insere, né, os profetas na história. Deus já sabia que teria que inserir mais um profeta na história. Nós precisamos entender 3 pontos que eu quero só falar com vocês aqui rapidinho. Eu não coloquei aqui. Não, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. Nós precisamos entender que nós temos um chamado. Que o nosso chamado não está sendo feito aqui hoje, mas já foi feito desde que você nasceu. 1 Jeremias 1,5 diz: desde o ventre da minha mãe eu já me conheci. Essa palavra conhecer, sabe o que significa? Consagração, separação. Se Deus já se conhecia desde pequeno, é porque Ele te separou, Ele te escolheu. Ele te escolheu para isso. Por isso que Ele te conhece desde sempre. Porque Ele já sabia a tua história, a sua vocação que Ele quer para você. E é na caminhada com Deus que nós discernimos aquilo que Deus quer para nós. Intimidade com o Senhor. Buscar crescer na vocação. Mas em primeiro lugar, deixar Deus falar conosco. Ouvir o chamado de Deus batendo, chamando: ei, qual é o seu nome? Priscila? Ei, Priscila. E aí responder ao chamado: eis-me aqui. Eis-me aqui, Nana. Eis-me aqui, Igor. Então nós precisamos entender que nós somos escolhidos, que nós precisamos dizer o sim, que nós precisamos discernir a nossa vocação e caminhar ao encontro da nossa vocação. Primeiro nós precisamos pedir para que Deus fale conosco, deixar Deus falar conosco, ouvir Deus falando conosco, e aí Deus, o resto Ele faz. Se você deixar se ouvir o chamado de Deus, o resto Ele faz. Prova vivas. Deixa Deus te chamar, dizer o seu chamado: ei, eu quero isso. E não vai ser nada assim. Deus vai abrir esse teto aqui, vai falar para a gente. Não, Deus fala aqui, ó. Sabe aquela batida forte no coração, assim, quando os irmãos estão tocando, estão ministrando, o pregador está pregando e você sente o coração queimar? Olha Deus falando, Deus chamando, aquele arrepio assim, né? Aquela manifestação de Deus assim, Deus arrepia a gente, aquela alegria, uma vontade de chorar, que Deus está ali curando alguma coisa de você, mas Deus está querendo mais. Aí Deus vai suscitando uma vocação, falando: agora vem, agora você é meu. Deixe Deus falar com você. Você não vai se arrepender. Assim como Deus falou com Paulo, que deixou de ser perseguidor para ser anunciador. Assim como Deus falou com Estevão, mártir, né? Morreu decapitado. O próprio Paulo decapitou a cabeça dele antes de se converter. Felipe, um grande pregador da palavra de Deus. Pedro, né? De pescador de peixes para pescador de homens. Primeiro papa da história da igreja. Ele ouviu um chamado. Mas na barca Deus falando assim: ei, vem, eu falei de você, o pescador de homens. Olha o chamado de Deus: ei, vem, eu farei de vocês, não pescadores de peixes, mas pescadores de homens e mulheres. E precisa, viu? Tanta gente aí sofrendo, morrendo, precisava de alguém para lhe mostrar o caminho. Tanta gente aí sofrendo, que ainda nem conhece a palavra de Deus. Somos nós. Porque você já conheceu a Deus. Ficou aí nesse crisma aí um ano, conhecendo a Deus,
O pastor viu o chamado, né? Entenderam o chamado? Ir para cima, ir para frente, caminhar. Tem uma frase até redundante, mas é bonita. O caminho se faz caminhando. Vamos mudar hoje? A vocação, o chamado se faz caminhando. Se eu escutei o chamado, é caminhando que eu vou discernir o meu chamado. Te convido a caminhar ao encontro do seu chamado. Porque você já foi escolhido. Você já tem uma vocação. Agora está na hora de servir a sua vocação. Servir o Senhor. O Papa Bento XVI diz para a gente, já encerrando, uma frase muito bonita. Nós devemos ser colaboradores da verdade. Verdade essa que é Jesus Cristo. Nós temos que ser colaboradores desse anúncio da verdade que é Jesus Cristo. Então levanta aí do seu lugar. Vamos nos deixar ser colaboradores desta verdade, desse anúncio da palavra de Deus. Ser que nem Nossa Senhora, que disse sim ao anjo Gabriel, quando o anjo Gabriel foi anunciar que ela seria a mãe de Deus. O Catecismo nos ensina o seguinte, no seu versículo 1807. A vocação humana consiste em manifestar a imagem de Deus, a imagem de Deus, e ser transformada nessa imagem, a imagem do Filho Jesus Cristo. Quem aqui quer ser colaborador dessa verdade que é Jesus Cristo? Diga eu. Jesus amado. Nossa, gente, né? O pessoal está com fome. Vai, vamos dar uma mensagem para ele. Quem aqui quer ser colaborador dessa verdade que é Jesus Cristo? Diga eu. Ixi, eu não gostei, vou dizer de novo. Quem aqui quer ser colaborador dessa verdade que é Jesus Cristo? Diga eu. Amém. Feche seus olhos. Vamos encerrar o nosso encontro. Vamos fechar com chave de ouro, aceitando o chamado de Deus. Sei que nós estamos um pouquinho estourados, mas vamos lá. Vamos ouvir essa música e vamos colocar já o nosso coração. Fecha seus olhos aí, se concentra um pouquinho. Deixa Deus manifestar a tua história, a sua vocação. Assim como o Catecismo diz que a nossa vocação é manifestar